Pessoal, para a gente encerrar essa revisão rápida que a gente está fazendo, o que a gente pode lembrar aqui são três propriedades que foram vistas, que são propriedades operatórias de logaritmo. A primeira propriedade, que está aqui no lado esquerdo, é que quando a gente tem o logaritmando, que nesse caso aqui é o número a elevado a uma potência, o que a gente chama de logaritmo de uma potência, como é que a gente resolve um logaritmo dessa forma? Essa potência que está aqui, ela vai cair aqui na frente e vai multiplicar pelo logaritmo, que é o que a gente está vendo aqui, ó, no lado direito dessa equação. Toda vez que a gente tem a potência em um logaritmo, essa potência ela vem aqui para frente e multiplica pelo logaritmo. A segunda propriedade, que é a que está aqui no meio, é o que a gente chama de logaritmo de um produto. Toda vez que a gente tem um logaritmo de um produto, esse logaritmo vai se transformar em uma soma. Então, o log de A vezes B, certo? Numa mesma base, ó, perceba que tem que ser na mesma base que está aqui. Não pode mudar a base. Então, o logaritmo do produto, logaritmo de A vezes B, é igual ao log de A mais o log de B. E de uma forma parecida, é o que a gente vai ver na terceira propriedade que está aqui do lado direito, que é o logaritmo de uma divisão, que a gente também pode chamar de logaritmo de um quociente. Então, log de A sobre B, ó, quando a gente tem uma fração, isso é a mesma coisa que que o logaritmo sendo subtraído pelo outro. Então, log de A sobre B é o log de A menos log de B. Então, são as três propriedades. Logaritmo de uma potência, o logaritmo do produto e o logaritmo da divisão. Logaritmo da potência. A potência se transforma em um fator, certo? Ela vem aqui para frente multiplicar o logaritmo. O logaritmo do produto se transforma numa soma e o logaritmo da divisão se transforma em uma subtração, se transforma em uma diferença. Aqui eu trouxe um exemplo de uma expressão que ela foi extraída de uma questão que envolve a aplicação de um remédio. Isso aqui é uma função logarítmica porque a gente tem na variável um logaritmo envolvido. E aqui esse t representa o tempo de reação de um medicamento que está dependendo dessa variável i aqui, que é a idade da pessoa que está tomando o medicamento. E aí, essa questão quer saber qual vai ser o tempo de reação quando a idade do indivíduo for 20 anos. Ou seja, se a questão está me dando a idade, eu vou substituir nessa fórmula, onde tem i por 20. Então, o tempo de reação quando a idade do paciente for 20 é 1,3 mais log de 20 sobre 4. Se a gente dividir 20 por 4, a gente vai resultar no seguinte: 1,3 mais log de 5, porque 20 dividido por 4 é igual a 5. Porém, não sabemos qual é o valor do log de 5. No entanto, a questão nos dá essa informação aqui, que vai ser útil para a gente. Ele diz que log de 2 é igual a 0,3. Toda vez que uma questão envolvendo função logarítmica, ou até mesmo questões envolvendo operações com logaritmos, mostrar dados, por exemplo, log de 2 igual a 0,3. Isso quer dizer que em algum momento esse log de 2 vai ter que aparecer. Ou seja, temos que transformar essa passagem aqui que eu circulei em algum logaritmo que tenha um número 2. Se a gente for pensar um pouquinho estrategicamente, a gente pode tratar o 5 como o resultado de uma divisão, que envolva o número 2 também.
Essa divisão poderia ser 10 sobre 2. Perceba, 10 dividido por 2 é igual a 5. Então, escrever o logaritmo de 5 é a mesma coisa que escrever o logaritmo de 10 sobre 2. E aí, como aqui a gente tem um logaritmo de uma divisão, a gente vai aplicar essa terceira propriedade aqui, que é a seguinte: toda vez que a gente tem um log de uma divisão, isso vai resultar em uma diferença, isso vai resultar numa subtração dos dois logaritmos. Então, como é que a gente continua aqui? 1,3 mais log de 10 menos log de 2. Veja que a gente não precisa da informação do log de 10 porque é um logaritmo que a gente já consegue calcular. E veja que agora o log de 2, que foi dado na questão, finalmente apareceu. A gente já sabe que o log de 10 é 1. Se a gente for relembrar aqui, ó, log de 10, como é que a gente faz mesmo para descobrir o valor do logaritmo? Primeiro passo, igual a x. Como aqui não tem base alguma, está omitida, a gente sabe que essa base é 10. Então, aplicando a definição do logaritmo, 10 elevado a x é igual ao número que está nessa posição aqui, ou seja, é igual a 10. Como aqui não tem expoente algum, a gente sabe que aqui é o número 1. Então, se as bases estão iguais, a gente sabe que esse x é 1. Então, a gente pode colocar aqui que o log de 10 é 1. Menos log de 2, na base 10, né? Lembrando que aqui não tem base, porque está omitida. Então, o log de 2, ele já deu na questão que é quanto? 0,3. Então, eu vou substituir onde tem log de 2, o 0,3. 1,3 mais 1 é igual a 2,3. Menos 0,3 é igual a 2. Isso quer dizer que após 2 horas, o medicamento que o indivíduo com 20 anos tomou, a partir de 2 horas depois, é que vai começar a fazer efeito. Então, veja que a gente conseguiu aplicar uma das propriedades, que nesse caso foi essa terceira aqui, que é o logaritmo da divisão, para resolver uma questão que envolve função logarítmica, porque tem logaritmo na variável. Então, o primeiro passo, quando a gente vai resolver funções envolvendo logaritmo, é observar quais são os dados da questão. Aqui, esse foi o dado que a gente obteve. A questão já informa que o log de 2 é 0,3. Se a questão já traz um logaritmo, ele já deixa evidente que em algum momento você vai precisar desse 2, você vai precisar aparecer com um 2 no seu logaritmo. Veja que quando a gente substituiu o i por 20, 20 dividido por 4, a gente fez essa divisão, que resultou em 5. Mas aí a gente tem que ter uma sacada diferente para perceber que o 5 ele pode ser o resultado de uma divisão de 10 por 2. E aí a gente consegue aplicar a propriedade. Se isso aqui é uma divisão, então a gente aplica a terceira propriedade, que é o log de uma divisão se transforma em uma diferença. Esse logaritmo de 10, que é igual a 1, a gente já deve saber. E esse logaritmo de 2 é o que a questão nos forneceu. Depois, basta aplicar os valores e chegar no resultado final. Então, sempre que a gente vai resolver questões em que a informação de algum logaritmo é dada, é porque provavelmente, né, na verdade, obviamente, a gente vai utilizar aquele dado. A gente vai utilizar aquela informação. E lembre sempre das 3 propriedades do logaritmo. Logaritmo da potência, logaritmo do produto e logaritmo da divisão.